Saudações de paz, aqui é Irmão Estênio, canal Mente Iluminada na Graça de Deus, no Insta, @Estênio Robson. Se inscreva, nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento. Hoje é a parte 2 da continuação do estudo da carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, 25 e 26. Ontem, quinta-feira fizemos a parte 1, hoje vamos fazer a parte 2. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lembrando que aqui tem vários versículos que você pode ler e confirmar isso aqui. Eu vou deixar só um versículo, só um. Efésios 2, 8. Leu 8, leu 7. Leu 7, leu 8, leu 9. Para não dizer assim, só leu um versículo. Não. Então leu os 3. Se der tempo eu leio. Se não, paciência. O 25 ele vai dizer assim, Deus o ofereceu como sacrifício para a proclamação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, o pecado que aquele povo cometeu, Jesus de Nazaré se faz maldito em morte de cruz para salvar aquele povo. E nós herdamos essa graça. Porque o 26 ele vai dizer assim, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Lembrando que o texto aqui que nós estamos contextualizando é o seguinte: justificados pela fé. Justificado pela fé. Lembrando disso. Aí o que ele vai dizer lá no 26? Olha, para que nós possamos entender. Olha o que ele diz no 26. Mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Então todo aquele povo, aqueles povos que depositaram toda a sua fé em Jesus, veja que aqui ele não fala Cristo ressurreto, ele fala Jesus, Jesus de Nazaré. Aquele que foi o único filho de Deus. Não de pai terreno, mas de mãe terrena e pai espiritual. Porque Jesus de Nazaré tinha mãe, mas pai na terra não, ele tinha pai no céu. Então, deixa eu ver se dá tempo a gente ler Efésio aqui, Efésio 2, para que nós possamos entender, está aqui embaixo de Romanos, Efésio 2, o texto de Efésios 2 diz, somente pela graça somos salvos. Somente pela graça somos salvos. Aí vamos lá no 7, vamos ver se passar um pouquinho não tem problema, né? Vamos ler o 7 e o 8 e o 9 para que nós possamos entender bem o que Paulo está se referindo. Olha, para revelar nas eras vindouras, ele não está dizendo aqui, para revelar nos anos, daqui a 2000 anos, não, para revelar nas eras vindouras, ou seja, era uma coisa próxima, a suprema riqueza da sua graça por intermédio da
sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porquanto, pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Porque ele deu seu único filho para salvar todo aquele povo, ou povos. Aí o 9 ele diz assim, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se vangloriar por esse motivo. Ou seja, Deus não vai fazer algo que menospreze ele, que diminua ele. Então por que dizem que existe o diabo? Tudo mentira. Um abraço, família Sampaio. Melhor sexta-feira das nossas vidas. Que o Pai dos Espíritos continue nos abençoando. Amém?